Era pra eu chegar, mano. Graça e paz, irmã Ivanilda. Tô tentando mandar uma solicitação aí pra ver se a senhora... Graça e paz, irmã Ivanilda. Tô tentando mandar uma solicitação aqui pra senhora. Irmã mamãe mandou. Eu vou deixar a senhora agora. Só pra finalizar assim. Falar que não deu certo, mas entendeu? Mas na próxima oportunidade a gente tá junto. Eu vou tentar deixar a senhora. Fica de olho aí pra ver se a senhora consegue alguma solicitação. Veio uma solicitação. Encomendou já. Até entrar. Tá bom já. Já tá ao vivo já. A minha mandou solicitação pra irmã Ivanilda, pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Irmã Ivanilda. Tu mandou solicitação? Boa noite para todos. Graça e paz para todos. Amém. Eu tô esperando aqui ver se eu consigo falar com a nossa irmã Ivanilda. Ela terminou de fazer uma live aqui. E nós íamos fazer uma live hoje, né? Falando sobre Igreja Somos Nós. É muito bom estarmos aprendendo, né? Dessa palavra, do evangelho genuíno do Pai. Porque é Ele o professor, né? É Ele, o Espírito Santo, é Ele que nos ensina. Amém? O Espírito Santo, Ele é o verdadeiro amigo, né? De cada um de nós. Então, tô tentando aqui ver a nossa irmã Ivanilda aqui, para ver se eu consigo falar um pouquinho aqui com ela também. A live dela foi uma bênção. Sabemos que hoje o Espírito Santo ele habita dentro de mim, dentro de você, né?
Às vezes a gente se preocupa tanto, né, em sair dos nossos lares, da nossa casa, para ir aos templos, né, feito por mãos de homens. Mas sabemos que o Pai diz que nós somos o templo, né? Igreja somos nós. Igreja não é ir, igreja é ser, né? Igreja não é ir, é ser. Às vezes a gente quer tanto, sei lá, procurar maneiras, né? De, às vezes, ir por outros atalhos. Mas só tem um atalho, é a palavra. E a palavra, o evangelho do Pai, ela é o caminho que nos ensina, que nos leva, né? Verdadeiramente a estar cada dia mais caminhando para aprender dessa graça, né? Porque o Pai, Ele nos concedeu hoje estarmos em graça. Hoje nós não fazemos mais parte do antigo pacto, né, irmãos? Hoje nós não andamos mais nos rudimentos da lei, nós andamos em espírito e em verdade, né? Sabemos que aquele templo, ele foi derribado, né, no ano 70 depois de Cristo. E hoje o Pai, o Espírito, ele habita dentro de mim e dentro de você. Amém, irmãos? Eu não vou dar muita continuidade, porque eu estou esperando aqui a nossa irmã Ivanilda, só para a gente dar uma, na verdade, né, só uma palhinha mesmo. Mas eu não estou conseguindo encontrar ela no Face aqui, ela não entrou ainda também. E às vezes fica sempre aquelas perguntas, né? Se fosse pra gente adorar no templo, né? Então por que Jesus disse que iria derrubar o templo, né? Porque em João 8:32, né? Fala que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a gente passa anos e anos a fio com a Bíblia, né, nas nossas mãos e a gente não pega a Bíblia para ler, para observar as escrituras, para contestar se realmente isso é de fato verdade ou não. Porque às vezes nós só comemos o que os outros dão. É muito fácil alguém pregar para mim e eu ir ali adiante, pregar também da mesma forma que eu aprendi, como um cego guiando o outro cego. Mas, né, Cristo, Ele hoje nos predestinou a estar em graça. Hoje nós reinamos em graça. Aí muitas vezes, hoje eu estou em graça. Hoje eu não tiro mais meu tempo para estar dentro desses templos. Aí muitos falam, você está fora da presença do Senhor. Não estou fora da presença do Senhor. Hoje eu estou em graça, reinando em graça e em perfeita vitória. Estou hoje, graças a Deus, conhecendo um povo, mais uma partícula de um povo de Deus verdadeiro, aonde a palavra do Senhor, ela nos ensina a olhar, né, o verdadeiro evangelho, que é essa palavra aqui, de uma forma verdadeira, sem mistura, sem fermento. Muitas das vezes necessitamos, sabe o quê? Aprender a ler a palavra. Porque a própria palavra do Senhor diz que meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra. Às vezes a gente sabe ler, mas a preguiça, às vezes, sei lá, é muito fácil ouvir, né? Do que pegar a palavra e ler ela. Não é verdade, meus irmãos? Então, em 1 Coríntios, né? Diz 3,19, Jesus respondeu e disse, né? Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Olha para isso que Jesus disse, né? Aqueles profetas lá, né? Derribai este templo, mas em 3 dias eu o levantarei. Mas Jesus, ele não estava se referindo àquele templo de pedra. Não. Jesus, ele estava se referindo a ele. Porque Jesus, ele foi entregue na mão do sacerdote. Jesus não foi morto pelo povo, não. Jesus, ele foi morto pelo sacerdote, por aqueles que se encontravam no templo. Né? Foram eles quem perseguiu a Jesus, foram eles quem levaram a Jesus a morrer na cruz. Claro, estava escrito, porque o Pai, ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Ele sabe de tudo, ele tudo vê, ele tudo contempla, não é verdade, meus irmãos? Então, ele disse, derribar esse templo, mas em 3 dias eu edificarei. Ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E aquele templo de pedra, ele foi derribado.
Mas hoje, né, um novo templo foi erguido dentro de mim e dentro de você. E o Pai, ele habita dentro de mim, dentro de você. Nós somos o templo. Você é o templo. Porque o Pai, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não habita. E aqui fala, no 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha para isso. Não sabeis, irmã Ana, né? Que o templo de Deus, né? O Espírito de Deus habita dentro de mim, dentro de você? Nós sabemos, né? Nós sabemos que o templo se faz aqui, mas muitas das vezes, sei lá, temos que ir à igreja, temos que frequentar. Sim, temos sim, nós somos igreja. Igreja, irmãos, não é ir, é ser, né? E Cristo, ele diz que para eu e você receber a salvação, não precisamos de muito, precisamos crer, né? Todos que crer nele, todos que crer, irmãos, tiver fé, né? E fazer as obras do Pai, né? Temos que crer, temos que fazer a obra do Pai, amar o nosso próximo, né? E às vezes é preciso com que eu e você, cada dia mais, venha a ler mais. Eu convido a você a ler mais as Escrituras. Eu convido a você a se preocupar mais, sabe, em examinar as Escrituras. Porque se eu e você examinar as Escrituras, eu e você vai entender que eu e você não faz parte mais do antigo pacto. Não, nós fazemos parte hoje do novo pacto, né? Da nova aliança, do novo mandamento. Jesus, ele morreu e o véu do templo se rasgou, né? E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, né? Hoje nós não habitamos, nós não precisamos ir mais nesses templos, né? Eu sempre, às vezes eu fico pensando, quando as pessoas elas fazem, né? Me disseram quando me alegrei, vamos à casa do Senhor, né? Mas lá está escrito, né? Que os nossos pés estavam, né? Sobre o templo. Aqui fala, né? Deixa eu achar aqui. Então eu e você, irmãos, precisa observar mais as Escrituras. Porque tem muitos questionamentos na Bíblia que eu e você, às vezes, precisa cada dia mais buscar e aprender. É muito fácil alguém chegar para mim e para você e falar, irmã Ana, é isso, é aquilo. Não, é fácil. É só eu e você pegar essa escritura aqui e ler. E essa escritura, não sei, eu também não sabia. Ela foi modificada de uma forma muito diferente, sabia, né? Ela foi modificada. Então, nem tudo que deveria estar aqui não está. E eu fico pensando como que pessoas às vezes conhecem as escrituras, sabe? E elas querem que a gente fique sendo enganadas. Mas eu e você não pode estar enganado. Eu e você precisa entender que eu e você temos que ter obrigação de ler. Se você sabe ler, leia as escrituras. Não fique por aí só aprendendo o que as pessoas levam até os teus ouvidos. E aqui eu vou ler. Em Salmos 122, 1, o povo diz, alegrei em mim quando disseram, vamos à casa do Senhor, né? Aí, eu abordei aqui, né? Quando eles falaram, né? Que os pés deles estavam sobre, né? A casa, o templo de Jerusalém. Estava lá no templo de Jerusalém, né? Estava lá no templo. Mas o templo, ele já caiu. E aqui em Atos 7,48, irmãos, fala assim, o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como fez o profeta, né? O Altíssimo, ele habita dentro de mim, dentro de você. Então, a gente não precisa de muito, a gente precisa ser fiel, a gente precisa obedecer. Às vezes tem pessoas que querem tanto sacrificar e Deus, ele não quer o teu sacrifício. Deus, ele quer a tua obediência, né? O sacrifício, para que sacrifício se você não obedece? Nós não precisamos sacrificar, a gente precisa obedecer. E aqui em 1 Coríntios 6,19 diz, ou não sabeis
que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha para isso, né? Que o nosso corpo, o teu e o meu corpo, né? Ele é o templo do Espírito Santo, né? Que habita em nós, proveniente de quem? De Deus, né? E não sois vós de vós mesmos. Olha para isso, né? Então, irmãos, eu estou em graça hoje. Agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que tem me ajudado e aprender dessa palavra genuína, porque essa palavra é uma pérola. Ela é genuína, ela é verdadeira, irmãos. Essa palavra, ela nos liberta do sistema que às vezes nos aprisiona em mentiras. Eu e você não podemos mais viver nos rudimentos da lei. Eu e você temos que crescer em espírito e em verdade. Amém? Então, cada dia mais vamos examinar as escrituras. Eu fiquei de fazer a live com a irmã Ivanilda, não deu pra gente fazer. Fiquei com água na boca, irmã Ivanilda, de poder participar com a irmã, mas não deu, não se preocupe. Nós estamos aqui para aprender cada dia mais. E é bom porque a gente vai crescendo em graça e em conhecimento, né, irmã Ivanilda? E precisou um pouquinho mais a gente ter ligado antes, ter feito né? Ter dado ali uma ajeitada antes para ver se iria dar certo. E eu vou ler aqui também em Coríntios 6,19. Ou não sabeis... Ah, não, já li, né, irmãos? Peraí. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício santo. Olha para isso, né? Então, nosso sacrifício tem que ser santo. Porque nós, hoje, nós somos o templo, né? E quando a gente vê que lá, né, no templo, era separado, né? Eram os sacerdotes que ali levavam as pessoas levavam ali o animal, e o animal, ele era expiado, né? O seu sangue era expiado pelos pecados das pessoas que se encontravam ali. Não é verdade? E o que acontece? As pessoas voltavam, tornavam a pecar de novo. E o sacerdote, ele tinha que entrar, né, no Santo dos Santos, né? E era um lugar tão santo, tão puro, que o sacerdote, antes de entrar, ele tinha que fazer expiação pelos seus pecados, né? E ali na sua cintura era amarrada uma corda com um sino, e esse sino, ele tinha, aonde o sacerdote ia no templo, ele balançava, né, dentro ali do Santo dos Santos. Porque se aquele sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado na hora, né? E aí ele tinha que ser o quê? Puxado para fora, né? Quando parava o barulho, todos que estavam de fora já sabiam que já tinha acontecido alguma coisa com aquele sacerdote, né? Porque ali ele estava o quê? Em pecado, né? Mas sabemos que o pecado era a transgressão da lei, né? E Cristo hoje, né? Por um homem entrou o pecado, mas por Cristo entrou a redenção dos nossos pecados. E hoje nós estamos em graça. Hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não há condenação para mim. Não há condenação para você. Né, irmãos? E eu confesso para os irmãos que eu tenho aprendido muito em graça. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Ivanilda, pela vida do nosso irmão João Rodrigues, pela vida da nossa irmã Marina, tenho conhecido em graça, pela vida da nossa irmã Iede, nosso irmão Laércio Silva. Nossa, se eu for falar dos irmãos, são muitas pessoas. Nosso irmão Valmir, agradeço a Deus, irmão Valmir, pela tua vida. Se hoje eu, né, estou aqui em graça, claro, nós sabemos que é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que nos guia, ter a mente iluminada. Às vezes é muito fácil aceitar o que os outros nos falam, mas quando a realidade da vida chega até nós, a gente fica indignada, porque a gente não quer aceitar. É muito fácil aceitar a mentira do que a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade dói. A mentira, ela
faz com que eu e você fique ali, sabe, vivendo num ponto sempre interrogativo. Mas a verdade faz a gente tomar decisão nas nossas vidas. Eu hoje estou em graça e às vezes eu fico pensando, né? Porque de uma hora para outra tudo mudou na minha vida, tudo mudou. E eu estou cada dia mais aprendendo, né? Agradecer a cada um dos irmãos que me ajudou. Nosso irmão Valmir, nosso irmão Alexandro, cada um dos irmãos. Nosso irmão Laércio Silva, nosso irmão João Rodrigues. Aprendi muito com o nosso irmão Cláudio, aprendi muito com o nosso irmão Antônio Luiz. Nossa, cada um dos irmãos que estão em graça. Hoje eu estou aqui, ó. Estou aqui, sabe por quê? Porque não é eu, mas é o Espírito Santo. É o Pai que me conduziu a estar aqui, né? Tô dando só uma palhinha, porque irmã Ivanilda, vai dar certo a nossa live no próximo domingo. Eu creio, vai dar certo sim. A gente vai fazer sempre, vamos fazer uma chamada antes, pra gente ver direitinho. E vai dar certo. E eu quero ler aqui em João 2,19, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: derribai o templo em 3 dias e o levantarei, né? Já li. Mateus 28,51. E eis que o véu do templo se rasgou, né? Do alto a baixo, e tremeu e fenderam as pedras. Em Lucas 21,6. Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão. Vai vir dias? Não vai vir. Já aconteceu lá. Já aconteceu no ano 70. E o templo fendeu, o templo caiu, foi derribado, né? E quando Cristo, ele falou para o sacerdote que ele derrubaria o templo, que em 3 dias ele edificaria, ele falou do Espírito, ele falou dele, que ele seria morto pelos próprios sacerdotes que estavam ali dentro do templo, que não acreditavam no Pai, que não acreditavam nas palavras do Pai, né? E o templo ali, ele seria erguido dentro de mim, dentro de você. Olha para isso, que coisa linda, né? Muito lindo. Nossa. Aqui em Atos 7,48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Olha para isso. Não. Ele não habita em templo feito por mão de homem. Irmã Ana, isso é uma blasfêmia. Não, minha irmã, não é uma blasfêmia. Eu quero te dizer que a gente precisa aprender a separar, né? O Antigo Testamento do Novo Testamento. Dentro dos templos dos homens, eles não separam. Eles querem que a gente viva o rudimento da lei, dentro dos rudimentos da lei. Mas para que viver dentro dos rudimentos da lei, se eu e você sabe que Cristo morreu na cruz, né? Ele predestinou para mim a salvação. Foi ou não foi? Predestinou para mim a salvação, para você também, para cada um de nós. Que hoje nós somos eleitos, predestinados, né? Que tudo já está, já está selado. Tem aqueles que é da condenação e tem aqueles que é da perdição. Pronto. Simples. Então eu e você não precisa de muito. Eu e você precisa só a obediência. Obedecer é melhor do que sacrifícios. Às vezes a gente faz tanto sacrifício, dá dízimo, né? Vai nas chamadas igrejas, sabendo que o templo já está feito dentro de nós. Faz o quê? Ai, mano, a senhora está dizendo que não pode dar dízimo? Se você quer dar por livre e espontânea vontade, dê. Agora o Pai, ele aboliu isso, porque era rudimentos da lei. E eu e você não podemos transgredir a lei. O que é transgredir a lei? Se eu e você andar em um rudimento da lei, tem igrejas que ela guarda o sábado, não é isso? O irmão Valmir está colocando aqui João 10:28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la. Olha que coisa linda. Ninguém pode arrebatá-la. Olha para isso. E ele nos deu o que? A vida eterna. E nunca hão de perecer. Nossa, que coisa linda, meus irmãos. Então, o que você precisa mais entender? Irmã Ana, a senhora tá mandando eu sair das chamadas igrejas? Não, eu não tô falando isso para você, não. Eu tô dizendo para você que hoje eu e você não faz parte mais. Eu e você não era judeu. Jesus, ele veio cumprir a lei.
A lei não era para mim, não era para você. A lei era para os judeus. E hoje nós somos povos gentis. Cristo, ele predestinou a salvação desde antes a fundação do mundo, né? Efésios 2:4. Desde antes que o mundo existisse, ele predestinou a salvação na minha e na tua vida. Cristo, ele sabia que ele viria a esse mundo, que ele seria perseguido, porque ele iria pregar essa palavra, esse evangelho genuíno e verdadeiro aqui, ó, esse. E por causa desse evangelho, por causa das suas palavras que eram verdadeiras, são verdadeiras, ele foi condenado. E ele não foi condenado por mim, por você, pelo pobre, pelo ladrão. Não, ele foi condenado por aqueles que conheciam a lei. Mas Cristo sabia que eu e você a gente não ia conseguir guardar, que são muitos, né? Acho que são mais de 600 rudimentos da lei. Tem gente que guarda o sábado, tem gente que dá o dízimo, tem gente que se batiza, tem gente que aceita Jesus. Aí muitos podem perguntar assim, mana, nossa, como assim, mana? Senhora, eu era do mundo, aceitei Jesus e hoje eu estou sou cristã, minha vida mudou. Sim, minha irmã, muda, a minha vida também mudou. Quando eu era do mundo, eu era uma pessoa. Quando eu aceitei, eu achava que eu tinha que aceitar Jesus, a minha vida também mudou. E hoje a minha vida mudou mais ainda. Vou te falar como. Conhecendo esse evangelho verdadeiro e genuíno. Né? Conhecendo esse evangelho verdadeiro e genuíno. Irmãos, Cristo, ele predestinou a salvação na minha e na tua vida, né? Então, nós não precisamos de muito. Nós precisamos obedecer. Eu vou ler aqui um pouquinho em João 4, vou ler o 4:20. Quando aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E aí o 4:20 diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Aí o 4:21 diz: disse-lhes Jesus: mulher, crê que a hora vem, olha só, em que nem neste monte, lá, viu, no templo, lá naquele templo, lá em Jerusalém, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E o 4:22, vós adorareis o que não sabeis. Nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 4:28, 23. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Aí, quando Jesus falou com aquela mulher lá, né? Muitos, talvez hoje, nos dias de hoje, entende que é estar no templo, que é estar nesses templos feitos por mão de homem. Mas Cristo disse: eu não habito em templo feito por mão de homens. Porque ele morreu, olha, e ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vós sós, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E eu sou o templo, você é o templo. O que nós precisamos é ler mais as Escrituras. É simples, irmão. É simples. Porque a nossa vida não pode ser guiada, sabe, por homens. A gente tem que ser guiada pelo Espírito. É o Espírito do Pai que nos guia. É o Espírito do Pai que nos leva a entender que nós já somos chamados, que nós já somos escolhidos, que nós já somos predestinados à salvação. Nenhuma condenação, nem macumba, nem feitiçaria, nem bruxaria, nada. Agora, claro, eu e você não pode andar nas obras da carne, né? Temos que andar em espírito e em verdade. Eu vou ler um pouquinho aqui para os irmãos, amém?
Eu vou ler aqui, irmãos, em 1 Coríntios 6,19. Não, já li, né, irmãos? Peraí. Vou ler aqui em Hebreus 19:1. Também a primeira aliança tinha com efeito ritual para o alto e o santuário terrestre. A primeira aliança. Mas hoje, né, na segunda aliança, né, é o espiritual. Ó, templo, nós somos o templo. E o Espírito, nossa, ele habita dentro de mim, dentro de você. Então, cada dia mais quero aprender em graça, vou aprender mais. Eu sei que precisava mais, né, irmãos? Falar mais um pouquinho. Tem muitas coisas aqui que eu poderia falar, mas porque o tempo não deu, a gente não conseguiu entrar na live para fazer com a irmã Ivanilda, né? Eu só queria dar uma palhinha mesmo, porque eu sei que ficou alguém do meu Facebook querendo, me ligaram, cadê a live? Cadê a live? Né? Então, para não ficar com aquela expectativa, nossa, a irmã falou que ia fazer, não fez a live, né? Então, eu quero só finalizar aqui, amém? Em Efésios 4:12, que fala, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Olha para isso. Então, quero agradecer a Deus, né? Eu sei que deveria ter falado mais, mas tudo tem seu tempo. Hoje já, pro começo, tá bom demais. Para eu já desinibir, né? Não ficar muito presa assim, achar que eu não vou conseguir fazer. E agradecer a Deus, irmãos. Agradecer a cada um dos irmãos que me ajudaram, que estão aqui comigo, me dando força. Cada um, a nossa irmã Silene, nosso irmão Luiz Antônio, nossa irmã Lândia, nossa irmã Marina, Luiz Antônio, nosso irmão Rogério, nossa irmã Rosa, nossa irmã Ana Maria Nunes, nosso irmão Valmir, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha, o fim da lei, quem foi o fim da lei? Foi quem? Cristo. O fim da lei foi Cristo. Então, não acha que você tem que obedecer às ordenanças do homem, mas obedeça a Cristo. Às vezes é muito fácil obedecer o que o homem pede, mas o que Cristo quer de nós, a gente não quer obedecer. Nosso irmão Ricardo Alessandro, nossa irmã Vanilda Lima, muito bom, nasce uma pregadora da graça de Deus, chegou com tudo. Oi, irmã Vanilda, obrigada, minha linda, obrigada. Que pena que não deu certo a nossa live, né? Luiz Antônio Ferreira, por gentileza, irmã Ana, leia os comentários dos cristãos que compartilham a live. Amém, meu irmão. Amém. Nossa irmã Silene. Amém. Nosso irmão Luiz Antônio também, de novo aqui. Esse assunto em graça é bem interessante, amada. Amém, irmão. Realmente, meu irmão, realmente é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Nossa irmã Marina. Irmã Vanilda, arrasou, irmã Ana, Isabela, está assistindo. Irmã Elias Paulo colocou Gálatas 3:10. Deixa eu ver aqui, irmão. Que fala aqui, procura aí, Gustavo, para me ajudar aqui, Gustavo, por favor, que aqui tá meio escuro para mim. Nosso irmão Gustavo vai procurar para mim aqui. Gálatas 3:10, Gustavo. Procure para mim, por favor. Obrigada, irmã Vanilda. Estamos juntos. Obrigado mesmo pela ajuda aí, por cada um dos irmãos. Nossa irmã Maria Nunes está assistindo. Gálatas 3:10, vê aí. O templo se fendeu, né? A queda do templo. É verdade, meu irmão. Nossa irmã Zora Santos está assistindo. Nosso irmão Valmir também colocou aqui. É porque meu óculos aqui tá ruim. Não dá nem para ver aqui direitinho. Estamos
seguros. João 10:20. E deu-lhe a vida eterna e nunca lhe... Eterna e nunca... Não tô conseguindo ler aqui. Meu óculos, pega um papel aqui, meu óculos. Não tô conseguindo ler. Irmãos, quero agradecer a Deus. Tem alguns comentários que eu não tô conseguindo ler. Mas eu quero agradecer a cada um dos irmãos que se encontraram aqui. Nossa irmã Vânia. Obrigado, Vânia. Deus te abençoe. Nossa irmã Elane Ferreira. Elias Paulo. Obrigada a cada um dos irmãos que entraram. Francisca, Fran Silva também está assistindo a minha prima. Bem-vinda, prima. Deus abençoe. Obrigado, nossa irmã Vanilda. Obrigada, irmão Valmir, cada um dos irmãos. Precisamos... Lê aí, Gustavo, para mim. Precisamos Do Evangelho da graça de Cristo ressuscitado. Amém, meus irmãos. Amém. Obrigada a cada um dos irmãos. Obrigada a cada um dos irmãos. Quero agradecer a Deus, agradecer por essa oportunidade. Desculpa aí se eu não atingi, né, o objetivo de alguns dos irmãos. Primeira vez a irmã Ana fazendo uma live aqui em graça, né? O que é estar em graça? É ter a mente iluminada para entender, separar Antigo Testamento do Novo Testamento. É isso, irmãos. Às vezes a gente não separa. Às vezes a gente mistura tudo, né? Faz uma mistura. Às vezes a gente faz uma mistura. A gente não pode fazer uma mistura. A gente tem que aprender a separar o antigo, né? Que o antigo era lei e hoje é graça. O antigo, o pecado separava o homem de Deus, né, irmãos? Mas hoje nada nos separa do amor de Cristo Jesus. Nada, irmãos, nada, tá bom? Nós somos suporte bíblico, amém, irmãos. Irmã Lília de Jesus, obrigado, minha irmã, glória a Deus. Obrigada a cada um de vocês. É verdade, irmão. Depois eu dou sim continuidade falando sobre a sunamita, né? A samaritana, sim, irmão. Depois eu vou falar um pouquinho mais. É porque hoje, na verdade, obrigado, nosso irmão também, expansão do evangelho, irmão João Rodrigues. Obrigada a cada um. Desculpa os irmãos aqui que eu não tô conseguindo. Nossa irmã Alcineia. Tem alguns irmãos que eu não tô conseguindo ler. Queria ler aqui alguns. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula. Nossa, irmãos, tem comentário que eu não tô conseguindo ler do nosso irmão Valmir aqui. Desculpa, irmão Valmir, não tô conseguindo ler. Lê pra mim, Gustavo. Havendo riscado... Não, também não consigo, não. Colossenses 2,14. Havendo... Nossa... É porque tá branco, coisa tá demais aí, eu não tô conseguindo ver por causa da claridade do celular. Mas eu gostaria de pedir desculpa e agradecer a cada um dos irmãos que se encontram aqui, tá? Me ajudando, compartilhando, dando like, cada um dos irmãos. Desculpa aí os irmãos que eu não falei o nome, é a primeira vez, a irmã Ana vai aprender, tá bom? E se os irmãos aí, nossos irmãos que estão aí junto, né? Se eu falei algo errado, os irmãos depois me corrijam. Tá? Que nós estamos aqui, não somos melhores do que ninguém, maiores do que ninguém, mas às vezes a gente comete erro. E o erro, irmão, não é para ficar, como fala, deixado para se resolver nunca. Tem que ser resolvido. Às vezes a irmã Ana falou algo errado que pode, às vezes, colocar, né, alguma sementinha de tipo, incerteza na mente dos irmãos. Mas aí os irmãos me corrijam. Tá bom? Quero agradecer a Deus. Nosso irmão Zaqueu Nascimento também. Amém. Estamos juntos, irmãos. Estamos juntos. Quero agradecer a Deus, a cada um dos irmãos. Tá bom? Nossa irmã Mana Santos. Cada um. Tem muita gente entrando aqui. Muita gente entrando.
E vou abordar um novo assunto para trazer. Hoje eu estudei muito, eu e a nossa irmã Ivanilda, para a gente estar fazendo essa live juntas, não deu. E quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a cada um dos irmãos e uma boa noite a todos, que os irmãos possam, né, desfrutar dessa pérola. Os irmãos falam pérola, porque realmente é uma pérola, viu, irmão? É uma pérola da graça. Ai, mana, mas o que está acontecendo? A irmã estava na Assembleia, a irmã hoje não é da Assembleia? Não, eu não sou mais de templo nenhum, eu sou o templo. A igreja não é ir, igreja é ser, é obedecer às ordenanças do Pai, né, irmãos? Porque muitas das vezes a gente vai, e a gente não cumpre, não obedece ao Pai. A gente acaba obedecendo a homens, rudimentos dos homens, e esquecemos de obedecer ao Pai. Então, eu e você é o templo. E nós temos que cuidar do templo, que somos nós, né? Cuidar do templo, que somos nós. Saber viver em espírito. Não nas obras da carne, mas em espírito. Amém? Agradeço a Deus. Uma boa noite para cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. E espere aí, vou ver o dia que eu posso estar fazendo outra live aí para falar mais um pouco da palavra do Evangelho da Graça. Amém? Sem mistura e sem fermento. Uma boa noite, meus irmãos.